Vamos prosseguir com nossa matéria. Estamos aí na frente. Espera aí, gente, que o computador, o celular parou aqui. Estamos aí na frente C, capítulo 6, tá? Estamos aqui nessa página aqui, 116, onde ele pede assim, ó, calcular a área total e o volume das pirâmides regulares a seguir. Beleza, são pirâmides regulares, então vai ser tranquilo para a gente calcular, né? Pirâmide regular, tecnicamente, é mais fácil. Então, eu tenho aí... Deixa eu passar a página aqui, chegar nessa página. Eu tenho aí essa primeira pirâmide, onde eu tenho aqui a base 10 e a lateral 10. Aqui é 10. Então, ele quer calcular aqui a área total e o volume. Beleza. Se aqui é 10, o meu valor desse segmento aqui vai ser 5, né? É 5. Qual vai ser minha altura? Minha altura eu posso descobrir de uma outra maneira. Em vez de eu posso descobrir meu G, né? Como? Se eu tenho que aqui é 5 e essa aresta lateral aqui é 10, meu G eu descubro fazendo aqui Pitágoras, certo? Se eu fizer Pitágoras, a partir da face lateral aqui, eu acho meu G, né? Então vai ficar fácil, ó. G ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Achei o valor de G, vai ser 5 raiz de 3. Beleza. Então, se eu quiser calcular minha área total, vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100, né? Mais 4 triângulos da lateral aqui. Então, mais 4 triângulos, que vai ser 10 vezes 5 raiz de 3, né? 10 vezes 5 raiz de 3 dividido por 2, vou ter um total aí 100 raiz de 3. Logo, a minha área total vai ser 100 mais 100 raiz de 3. Qual vai ser meu volume? Meu volume, vou utilizar a área da base, que é 100, e multiplicar com a altura, né? Só que eu não sei a altura ainda. Mas o que eu posso fazer? Pitágoras novamente. Com esse valor de M aqui, né, que é 5, com esse valor de G, que é 5 raiz de 3, né? E fazendo Pitágoras com esse valor, eu acho minha altura, ó. 5 raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 70, G ao quadrado vai dar 75, né? Vai ser igual a H ao quadrado que eu quero descobrir, vezes M ao quadrado, que é 25, né? Acho o valor de H aí, que vai ser 5 raiz de 2. Logo, meu volume vai ser a área da base, que é 100 vezes o 5 raiz de 2, né? Dividido por 3. Então, 100 vezes 5 raiz de 2 dividido por 3, 500 raiz de 2 dividido por 3, aí em centímetros cúbicos, tá? Então, olha só, eu tive que fazer Pitágoras 2 vezes para poder achar os valores que eu estava precisando aí, né? Ô, Piram... Juan, Oi. tem como você explicar como é que faz pra achar a área da base de novo? Não entendi bem, não. Não, olha só, a área da base aqui é o quê? É um quadrado, né? É um quadrado do lado 10. Como é que eu acho a área de um quadrado? Ah, tá. Só multiplicar. Só Beleza. multiplicar, né? Esse vezes esse. Aqui, ó. Se eu quiser achar a área da base aqui, e aqui eu tenho que figura? Um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele fala que é regular, né? Se eu tenho hexágono regular, então como é que eu acho aqui? Né? Eu faço a área de um triângulo equilátero, né? Que é L. Olha só, L. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? É minha área de um triângulo, só que eu tenho 6. Então vai ser 6 vezes isso aqui. Essa seria a área da minha base. Para calcular o volume, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1/3, né? Que é dividido por 3, e multiplicar com minha altura. Eu sei qual é a minha altura? Ainda não, né? Mas eu vou descobrir já já. Por quê? Olha só, eu sei que esse valor aqui é quanto? É o mesmo valor da aresta, né? Então eu tenho aqui 6, aqui 10,
Aqui é minha altura. Se eu calcular Pitágoras, eu acho esse valor aqui de H. Esse valor de H aqui, como eu vejo que é uma terna pitagórica, esse valor aqui vai ser 8. Tá? Esse valor vai ser 8. Por quê? Olha só, não é 3, 4 e 5? Olha só, 6, 8 e 10. É proporcional. Então, eu já acho rapidamente aí o meu volume, substituindo essa altura aqui por 8. Né? Faço as contas e vou achar aí o resultado. Né? 8 dividido com 4 aqui dá 2, né? Em cima. Então, 6 dividido com 3 aqui também dá 2. Então, vai ficar 4 vezes L ao quadrado, que dá 36, raiz de 3. 72. Então, o resultado do meu volume vai me dar 144 raiz de 3. Certo? E da minha área, né? Olha aqui, já fiz o volume, né? 144 raiz de 3. Rapidinho eu fiz o volume. E da minha área? Da minha área, eu preciso descobrir essa altura aqui, ó. Essa altura da face lateral aqui. Esse que é o meu G, né? Meu G. Preciso descobrir isso aqui. Então, o que eu faço? Se isso tudo aqui é 6, eu tenho que aqui é 3, né? E aqui também é 3. Beleza, se eu tenho aqui 3, aqui 3, eu posso fazer Pitágoras com esse triângulo aqui, ó. Hipotenusa 10 e um dos catetos 3 para eu conseguir achar o G. E é isso que eu vou fazer. Olha só, 10, G e 3. Faço meu teorema de Pitágoras aí, né? Olha, 10 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais G ao quadrado. Achando aí, acho que o G vai ser raiz de 91, né? Então, como é que eu vou calcular a área da face? A área da face não vai ser 6 vezes G dividido por 2? Então, a área da face vai me dar 3 raiz de 91. Né? Beleza, só que eu tenho quantas faces? Eu não tenho 6 faces? Então, vai ficar 6 vezes 3. 6 vezes 3 vai me dar 18 raiz de 91. Essa área da minha lateral. Mais a área da minha base, que a gente já calculou lá em cima, que vai dar 54 raiz de 3. Então, eu vou ter o resultado final de... Posso colocar o 18 em evidência. Vou ter 18 que multiplica 3 raiz de 3 mais 91 raiz de 3 centímetros quadrados. Estão acompanhando, gente? Que basicamente a gente precisa saber o quê? As fórmulas de calcular a área de triângulo e das bases e calcular as novas fórmulas que a gente tem de pirâmide, né? Eu não entendi esse trem aí que você falou que o H já era 8, só por dedução. Lembra que eu falei com vocês da terna pitagórica? O que é a terna pitagórica? A gente tem alguns triângulos que eles já são específicos, tá? E um deles é esse triângulo aqui, ó. Né? Onde eu tenho um cateto 3, um outro cateto 4 e um outro cateto 5. Certo? Você sabe esse triângulo aqui? Ou não? Já ouviu falar? Ah, Onde tem, vai levando aí. onde tem esses catetos 3, 4 e 5? Se eu tenho esses catetos que é 3, 4 e 5, deixa eu fazer mais aqui, 3, 4 e 5, logo, qualquer número proporcional a isso vai ser equivalente. Né? Então, eu sei que esse triângulo aqui é retângulo. Né? Então, se eu tiver um triângulo aqui 6, 8 e 10, ele é proporcional. Né? Se eu tiver um triângulo aqui 9, 12 e 15, ele também é proporcional. Então, qualquer triângulo derivado disso aqui, quando respeitar essa proporção, eu já sei o valor do meu cateto ou hipotenusa. Entendeu? Mas aí tem que ser triângulo retângulo ou qualquer um? Retângulo. Esse aqui é especificamente retângulo. Depois você pesquisa aí, ó. Ternas pitagóricas. Por quê? São números redondinhos que a gente tem aí que vai me dar
os valores de triângulos aí. A gente tem alguns triângulos que são ternos pitagóricos, só que o mais conhecido é esse aqui, tá? Porque quando eu acho isso aqui, eu nem faço Pitágoras, gente. É tipo assim, é fato que vai ser, entendeu? Vamos lá. Ele fala assim, ó, calcular os elementos a seguir para uma pirâmide quadrangular regular de área da base de 64 centímetros e a apótema da pirâmide igual a 5, né? Ele está querendo calcular os elementos a seguir. Beleza. Quando ele fala assim, ó, área quadrangular, né? Pirâmide quadrangular regular de área da base 64, eu já sei calcular aqui o valor da minha aresta da base, né? Qual o valor da minha aresta da base aqui, gente? Simples, rápido e prático. Se é quadrangular, não é só extrair a raiz de 64? Né? Se eu extrair a raiz de 64, eu vou ter aí que minha aresta da base vai ser igual a 8. Né? Beleza. Então, se eu tenho aqui, se isso aqui é 8, né, o meu apótema da base aqui vai ser metade. Né? Logo, o meu apótema da base aqui vai ser 4. E se eu tenho aqui, ó, 5, 4, qual vai ser a minha altura? Minha altura vai ser 3. Tá vendo de novo, Felipe? Que eu não preciso calcular. Se eu for calcular, vai dar? Vai. Viu. Agora tá suave. Olha só, vai ficar 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x quadrado. Né? Então vai ficar 25 menos 16, isso é igual a x quadrado, ia dar 9. Né? Então x quadrado aí é igual a 9. Logo, se eu extrair a raiz quadrada de 9, vai me dar igual a 3. Certo? Por isso que eu nem calculo aí, porque... Então eu já achei aqui todos os meus valores, né? Achei aqui 8, aqui 4, aqui 3, e eu preciso calcular minha área total. Qual seria o valor da minha área total? Né? Preciso aqui do meu G, vou fazer 5 vezes 8, né? 5 vezes 8 dá 40, dividido por 2 dá 20, né? 20 vezes 4, que vai me dar 80. Então essa é a minha área lateral. 80 mais os 64, eu vou ter aí 144 centímetros quadrados. E o volume? O volume não vai ser 64, que é a minha área da base, vezes a minha altura dividido por 3. Então, meu volume vai ser 3 dividido por 3, eu vou ficar com 64 centímetros cúbicos. Tranquilos aí? A área da base, ó, que é 64, vezes a altura, que é 3, né, dividido por 3. Então, vezes 3 dividido por 3. Último exercício, deixa eu ver como é que a gente está aqui. Enfim, ainda tem exercício para a gente fazer. Tem gente pedindo, Juan, tem como fazer a questão 5 da sessão Enem de prismas no final da aula? Sim, só a gente termina. Na verdade, eu tenho que terminar esses conceitos aqui ainda, tá bom? Terminando esses conceitos, a gente vai para a questão 5. Vamos lá. Determinar o volume do tetraedro de aresta medindo 5 centímetros. Então, ó, a gente, no nosso exercício aqui, do nosso origami, né, a gente determinou o volume de aresta medindo 5,5, né? Então, como é que eu determinaria o volume do tetraedro medindo 5? Eu só vou precisar da expressão, gente. Eu não vou fazer toda aquela conta lá que eu tinha mostrado com vocês, não. Tá? Então, eu vou... Já mostrei como é que a gente fazia isso, né? Que eu preciso que, se a aresta mede 5, todas as medidas medem 5, eu preciso achar aqui a minha altura, né? Calcularia aqui 2/3 da altura da face, né? Com os 5, a chave de a minha altura, fazia a área da base vezes a altura, né? Beleza. Então, eu iria jogar nessa expressão aqui, ó, né? A expressão é L ao quadrado, acabei de fazer no início da aula, L ao quadrado, raiz de 2, desculpa, L ao cubo, raiz de 2 sobre
12. É isso aqui. Então, se eu quero calcular qual vai ser o volume do meu tetraedro, é só substituir. Quanto que é 5 ao cubo? 5 ao cubo, 125. 125 raiz de 2 sobre 12. Tá? É isso aí. Deixa eu ver. Rapidinho, gente. Estão pedindo algumas questões aí, mas eu vou terminar de explicar aqui primeiro, tá? Deixa eu só ver o... São questões de interpretação, de interpretar a figura aí, tá? A gente vai fazer mais pra frente. Eu vou continuar terminando de explicar a matéria aqui com vocês. Aí nas próximas aulas a gente tira dúvida das questões, tá? Então, olha só. Fica esse exercício aqui pra gente fazer. A gente vai fazer na próxima aula também. Eu vou explicar para vocês sobre tronco de pirâmide, tá? O que é o tronco de pirâmide, gente? O tronco de pirâmide é quando eu pego uma pirâmide e corto ela, tá? Eu faço uma seção nela. Essa parte de baixo aqui, ela é um tronco de pirâmide. Por quê? Eu tinha uma pirâmide completa e cortei um pedaço. Essa partezinha de cima aqui, né? Ela é uma pirâmide semelhante à pirâmide grande. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer são as razões de semelhança aí entre a pirâmide pequenininha, essa ponta aqui que a gente cortou, e a pirâmide completa, a pirâmide inteira, né? Então, ó, se eu pegar a medida da aresta maior, dividir pela medida da aresta da base menor, vai ser a mesma relação que eu pegar a medida da aresta lateral menor, maior, e dividir pela medida da aresta lateral menor. E essa relação ela vai me dar uma proporção aí chamada K, né, uma constante. Só que se eu pegar, por exemplo, a área da base maior e dividir pela área da base menor, vai me dar essa mesma relação K aqui, só que ao quadrado, né? Ou seja, eu posso pegar tanto uma relação linear quanto uma relação de área. E ainda, se eu pegar, por exemplo, o volume dessa pirâmide maior dividido pelo volume dessa pirâmidezinha menor, essa relação também vai ser K, só que elevada ao cubo, né? Então, eu posso usar tanto a medida da aresta, quanto a medida da altura, quanto a medida da aresta lateral, e tudo vai ser proporcional quando eu tenho essas pirâmides semelhantes. A diferença é que, se eu tiver área, a razão entre áreas vai ser K ao quadrado, se eu tiver a razão entre volumes, vai ser K ao cubo, e a razão linear é o K. Logo, como é que eu calculo esse volume aqui, né? Esse volume aqui dessa parte de baixo, eu poderia falar que seria o volume do tronco seria o volume da pirâmide inteira, né? O volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, que é só essa pontinha aqui, né? Beleza. Se eu utilizando as razões de semelhança, eu conseguiria achar aqui que o volume da pirâmide maior vai ser a relação entre as alturas aqui, né, elevadas ao cubo da pirâmide menor. Beleza. Continuando essa relação, eu veria que eu poderia simplificar aqui e fazer uma expressão, né? Subtrair, fazer um MMC e achar aí as relações da minha pirâmide maior e da minha pirâmide menor, certo? Com a altura do meu tronco. Não vou chegar a essa expressão com vocês, que eu acho que é desgastante, vocês acabam não entendendo muita coisa. Então, depois de algumas manipulações, a gente acaba encontrando essa expressão aqui, ó. Essa expressão é importante. Por quê? Só com a altura do seu tronco, olha só, a altura do tronco dividido por 3, você vai precisar da relação entre as áreas. Ou seja, a área maior mais a área menor mais a raiz quadrada da multiplicação das duas áreas. Então,
você acha esse volume aqui, você encontra esse volume aqui do tronco, achando essa área maior, mais essa área menor, mais a raiz quadrada da multiplicação das duas áreas, vezes a altura do tronco. Ou você pode fazer essa primeira expressão aqui, essa primeira expressão, onde eu pego o volume maior e subtraio o volume aqui. Só que nem sempre você vai ter essa altura dessa pirâmide aqui, por isso que eu prefiro utilizar essa expressão para volume do tronco, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então vamos pensar, um plano secciona uma pirâmide quadrangular regular de aresta de base 10 e altura igual a 8. Na altura igual a 8. Determinar o volume do tronco da pirâmide formada, sabendo que o plano divide a altura em duas partes iguais. Olha só, divide em duas partes iguais. Ai, gente, entrar aqui na reunião. Tá todo mundo ok? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza, teve alguém que entrou aqui e minha reunião caiu. Então, olha só. Então, ó, eu tenho aqui a minha altura total de 8, aqui minha altura de 4. Ele quer, porque a altura aqui também de 4 centímetros. Ele quer determinar o volume do tronco da pirâmide, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o volume total e subtrair desse volume aqui, da de cima, né? Uma maneira. Né? Posso fazer? Posso. Então, vamos lá. Qual seria o volume total? O volume total não seria a área da base, já que é quadrangular, então ficaria 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes a altura 8, dividido por 3. Né? Beleza. Né? Então ficaria 800 dividido por 3. E o volume menor, aqui a base, olha só, se aqui a altura é metade, significa que aqui a aresta da base é metade também. Né? É uma relação linear. Tá, então ficaria 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Beleza, então eu tenho aqui 800 dividido por 3, que é a pirâmide maior, menos a menor. 5 ao quadrado, 25, vezes 4, 100. 100 dividido por 3. Então, nesse caso, ficaria 800 menos 100, 700 dividido por 3 centímetros cúbicos, e esse é meu volume. Ah, tranquilo aí, nem precisei. Por quê? Porque ele me deu uma pirâmide toda, certo? Então, fica bem fácil da gente calcular nesse caso. Ó. O segundo modo seria eu utilizar a relação de volume, né? Utilizando a relação de volume aqui, eu poderia pegar aqui, né, fazer aqui, ó, 1/3. Né? A altura do tronco é quanto? 4. Então, ficaria 4/3. Vezes a área da base maior, que é 100, mais a área da base menor, que é 25, mais a raiz quadrada das duas bases. Né? Então, a raiz quadrada de 100 vezes 25, e eu teria o resultado aqui. Então, ficaria 4/3, que multiplica 100 mais 25, 125, mais raiz de 100, 10, 10 vezes 5 vai dar 50. Né? Então, mais 50. E esse aqui é o meu valor. Tá, então eu vou ter aqui 175 vezes 4, né? Vai me dar aí 700 sobre 3, né? Então esse é o meu resultado também, fazendo pela fórmula do tronco, sem precisar saber a altura total. Beleza?
Olha só o outro exemplo que eu tenho aqui. Calcular a área total do tronco, agora para a área total do tronco, ó, de pirâmide do exercício anterior, considerando a pirâmide original regular. Beleza. Então, ó, eu quero agora a área do tronco. Se eu quero a área do tronco, eu preciso identificar quais formas geométricas eu tenho aqui na minha área. E a primeira forma que eu consigo identificar aqui é um trapézio. Né? Isso aqui é um trapézio. Ou seja, a face lateral agora é um trapézio. Isso aqui, ó, é um trapézio. Beleza. E o G, né, esse cara aqui, ele é quem? Ele é minha altura, a altura do trapézio, tá? Ele é minha altura do trapézio. Então vamos lá, se eu cortar esse plano aqui, eu vejo que aqui tem 5, no total, aqui em cima tem 5, né, no total, né? E aqui teria 10, né? Então se eu pegar metade de 5 aqui, teria 2,5, aqui metade de 10, 5. Então eu teria um valor aqui sobrando, ó, né? Teria um valor aqui sobrando, tecnicamente. Eu conseguiria calcular o quê? O meu G, porque eu já tenho que minha altura aqui é 4, aqui vai ser 2,5 e aqui eu vou achar meu G. O meu G aqui nesse caso vai ser 89, raiz de 89 sobre 2. Essa raiz de 89 sobre 2 eu vou usar para calcular a área lateral. Por quê? Porque a área aqui de cima é fácil calcular, né? A área aqui de cima vai ser 5 ao quadrado. A área de baixo vai ser 10 ao quadrado. Então, só preciso calcular, obviamente, minha área lateral. Beleza, como é que seria minha área lateral, né? Agora que eu já achei aqui o meu G. Não seria o 5, base maior, mais a minha base menor. Então, seria 5 mais 10 daria 15. Né? Vezes a altura, né? Que é raiz de 89 sobre 2. Então, deixa eu... Raiz de 89 sobre 2. Então, base maior mais a base menor vezes a altura, dividido por 2. Então, dividido por 2. Então, essa aqui seria a minha área. Então, seria... E agora, vezes 4, né? Por quê? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 faces laterais. Simplificando esse 4 com esses dois aqui, eu ficaria com 15 raiz de 89. Vamos ver aqui nas nossas soluções. Eu ficaria aqui 15 raiz de 89. Né? Se eu quero a área total, mais as áreas das duas bases, né? Que é 100 da primeira e 25 da parte de cima. Beleza? Gente, então, o que eu quero falar com vocês? Quando a gente tem nessas pirâmides, né? Eu preciso olhar muito bem e olhar com bastante calma o desenho que eu tenho para identificar quais unidades, quais medidas que eu tenho para aplicar no meu desenho. Né? É muito importante eu saber identificar isso. Muito importante mesmo. Porque se eu não conseguir identificar um triângulo para eu achar um Pitágoras ali, para eu achar minhas medidas, acabou. O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, não. Porque é basicamente Pitágoras e calcular a área. Olha aqui. Pediram ajuda na questão 2 e questão 5 da sessão Enem. Deixa eu ver qual foi a primeira questão. Foi pedida aqui. Questão 5 primeiro. Na questão 5, gente, de prismas. Ixi, eu acho que vai dar tempo de abrir a questão de prismas aqui não, mas eu vou abrir aqui. Você deve estar acompanhando com o livro aí, né? Então, ó, se a gente for lá na questão de prismas da sessão Enem, tá na página, gente, vamos lá.
tá na página 100, começa na página 100 até a página 101, tá? Essa questão aqui, ó. Começa aqui embaixo. Começa aqui, ele fala assim, ó. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas retos retangulares, fixados aos solos e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marítima. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Beleza, 100 metros lineares. Ele fala quais devem ser os valores de x e y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima. Então, daqui a gente já tem um conceito, né? Olha só. Qual o conceito que a gente tem aqui? O conceito que a gente tem aqui é de que a área máxima ela vai se aproximar de um quadrado. Ele tem no máximo 100 metros de tela. Para se aproximar de um quadrado, né, eu vou pegar esse lado aí, esses 100 metros, dividir em 4 partes, então cada lado, para ter a área máxima, teria que ter 25, certo? Para cada lado, para ter a área máxima, teria que ter 25. Então, eu vou olhar nas minhas alternativas e vou ver qual é que eu teria aí mais próximo de 25 para eu ter a área máxima. Opa, não é aqui não. Olha só, eu teria a área máxima, né? Nesse caso aqui, porque 1,49 não dá, porque 1,49, pensei, medida de x, 1 e aqui 49, aí 1,49 daria o 100. Só que 1 vezes 49 dá 49 metros quadrados, né? Se eu fizesse 1,99, daria 200 metros lineares. Então, a soma de x com y tem que dar 50, né? Então, aqui não dá, né? Dá 40, bem menor. Então, a única alternativa possível seria a letra D. Deu para entender aí? Não? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Para eu ter uma área máxima, né, eu tenho aqui um quadrado. Beleza. E ele me deu aqui que eu tenho x, y, aqui. Se eu pegar o perímetro, eu vou que ele tem no máximo 100 metros de tela. Então, se eu pegar 2x mais 2y, isso tem que ser igual a 100 metros, certo? Então, se eu simplificar todo mundo por 2, eu vejo que x mais y tem que ser igual a 50, certo? Esse é o primeiro ponto de eliminação de alternativa. X mais y tem que ser igual a 50, porque ele fala que o perímetro ele tem uma rede lá para cercar 100 metros. Então, se eu somar esse lado com esse lado, com esse lado aqui, tem que dar no total aí os 100 metros, certo? Então, somei aqui tudo, deu 100 metros, beleza. Então, esse x mais y tem que dar 50. A área máxima vai ser quando x e y foram mais próximos. Aí você pode fazer por eliminação, né? De cara, você já elimina aí a alternativa B, C e E, porque a soma de x mais y não dá 50. Então, você só fica com a alternativa A, que é 1,49, e você fica aí com a alternativa D, que é 25 e 25. Aí você pensa comigo, quanto que é 1 vezes 49? 1 vezes 49 dá 49 metros quadrados, né? E quanto que é 25 vezes 25? Dá 625 metros quadrados. Qual é que tem a área maior? Letra A ou letra D? Letra D, né? Então, a gente tem a nossa resposta correta aí, letra D. Conseguiu entender agora? Beleza. Por nada. Galera, ficamos com as outras questões para a próxima aula, tá?
vamos fazer os aprendizagens, gente. Eu só vou fazer os depois lá, os mais para frente dos exercícios de pirâmides, tá? Quando eu terminar aquele de aprendizagem com vocês. Então eu peço que vocês resolvam o exercício aí para fixar o conteúdo na cabeça. Sabe? Essa matéria é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Beleza? Falou, um abraço e até mais.